uma mulher marcante e de grande importância na política do Brasil. Ela, em uma eleição, foi a única mulher que foi eleita pelo PMDB no Rio de Janeiro. Deixa eu tirar esse coração no meu rosto aqui. Pronto. Ela foi uma deputada constituinte que teve um papel direto na elaboração e na produção da nossa atual legislação, tá? Na Constituição de 1988. Olha como isso é importante. É uma mulher que participou efetivamente da criação das leis que regem o nosso país hoje. Sensacional, né? Então, a importância da Ana. Ela foi presidente do CONDIM, que é o Conselho Municipal do Direito da Mulher, e é a coordenadora do Gabinete da Cidadania na linda cidade de Petrópolis, que eu adoro. Eu quero dizer que é uma honra imensa poder estar aqui diante dessa mulher que representou milhões de mulheres do nosso país. Além de se destacar durante todos esses anos na luta em defesa de nós mulheres, em defesa dos trabalhadores e da minoria. Ana, seja bem-vinda. Ana Maria Rates. Oi, Sol, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, participando dessa tua live. Espero que eu tenha alguma coisa de bom para contribuir e dizer para o seu público aí, que eu já sei que é enorme. Então, estou às suas ordens. É uma alegria imensa, uma honra. Deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui, porque eu já estava com o rosto cortado, Ana. Ana, eu posso te chamar de Ana? Claro, eu vou te chamar de Sol. Mais confortável, mais amigável, né? É lógico. Ana, é uma alegria imensa, é uma honra para todos nós. Eu quero agradecer, já agradecer a você por tudo que você fez por nós mulheres durante a sua história. Muito obrigada por estar aqui, viu? Muito obrigada a você pelo convite. Imagina, prazer. Uma honra. Ana, primeiramente, eu queria explicar um pouquinho só sobre o que é a nossa live, tá? Eu falo nossa live porque, né, somos nós mulheres, né? A live é sobre violência doméstica com o objetivo de aproximar esse problema gravíssimo que assombra a vida das mulheres, né? Para ficar ao alcance de todos nós, para que a gente consiga se sensibilizar um pouco mais e exercer a cidadania, o amor ao próximo, a compaixão, a sororidade e salvar vidas, que é o grande objetivo, tá? Bom, você tem um programa de TV, não é? Que é Ana Maria Hatz em Família. Tem um programa de TV, sim. Tem um programa de TV, tenho uma participação há mais de 20 anos na Rádio Tupi, num debate que tem toda semana. Então, eu estou aí nos meios de comunicação na medida do possível. Não, nesse programa de TV, a gente consegue assistir, a gente está aqui em São Paulo, né? A gente consegue assistir o seu programa pelo YouTube, não é isso? Pelo YouTube, sim, pelo Facebook também, né? É um canal do YouTube chamado Ana Maria Hatz Sem Família? Isso, é. Então, meninos, fica a dica para vocês acompanharem essa maravilhosa, só para a gente não esquecer, tá? Um programa de televisão em Petrópolis, que dá para a gente acompanhar pelo YouTube. A TV de Petrópolis é TVI, canal 17, tá? Perfeito. É o canal de Petrópolis. Bom, vamos lá, querida. Na Constituição de 1988, você participou ativamente da elaboração e produção da nossa atual Constituição. Você poderia citar alguma das diversas leis que foram elaboradas por vocês que beneficiou as mulheres? Olha, eu vou te fazer melhor. Vou te contar um pouquinho como é que aconteceu esse processo. As mulheres, antes da Constituinte, depois da ditadura, estavam muito sem voz nem atuação.
Então, um movimento de mulheres se organizou de tal maneira, presidido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi instituído antes de tomar posse pelo Tancredo Neves, que acabou morrendo e não assumindo, mas aí o vice dele assumiu. E instituiu o Conselho, que foi o primeiro Conselho dos Direitos da Mulher a nível nacional. E esse conselho andou pelo Brasil inteiro, ouvindo as mulheres brasileiras, de todas as mais diferentes regiões, de todas as mais diferentes realidades, com ideologias, com religiosidades, com modos de viver diferenciados, para ouvir o que as mulheres realmente queriam em mudança na Carta Constituinte que ia ser elaborada, ia ser feita. Então, essas mulheres conseguiram condensar tudo isso numa carta que se chamou a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. E essa carta foi entregue a todos nós. Na Constituição, nós éramos 513 deputados ao todo. 26 mulheres. Desse número de deputados, tinham 26 deputadas mulheres. Eu era uma delas, representante do Rio de Janeiro. Essa carta, com o trabalho dessa bancada feminina, que com o tempo nós conseguimos, porque quando nós chegamos lá, eles no sentido da gozação entre homem e mulher, diziam assim, elas vêm aqui de batom, todas elegantes, vamos ver o que elas querem, jocosamente gozando a nossa presença, né? Mas nós nos mostramos tão competentes, porque nós éramos de diferentes partidos também, de diferentes regiões, deixamos de lado tudo aquilo que podia ser diferença e desunião. E trabalhamos no grande traço de união que nós tínhamos, o fato de sermos mulheres. E o que é que nós queríamos? Aprovar uma legislação que fosse em benefício de todas as mulheres brasileiras. Então, nós conseguimos nos impor com tal competência. Estou falando isso sem modéstia nenhuma, porque da Carta das Mulheres que foi apresentada, nós conseguimos aprovar 93% das reivindicações. 93%? Alguma coisa. Eu posso dizer várias coisas que foram aprovadas naquele momento, inclusive que redundaram hoje em dia em outras leis complementares, como a Lei Maria da Penha, inclusive, que hoje em dia todo mundo conhece, é uma lei que pegou, vamos dizer assim, né? Pegou com esse nome, a Lei Maria da Penha. Até hoje os homens brincam uns com os outros assim, olha, fica na tua porque a tua mulher te enquadra na Maria da Penha, né? Então, quer dizer, essa lei pegou de tal maneira que foi uma consequência de tudo aquilo que nós conseguimos colocar na Constituição de 88 em relação aos direitos das mulheres. Porque até aquela época as mulheres tinham muito poucos direitos, né? Só tinha havido, antes da Constituição, o Estatuto da Mulher Casada, e depois que depois foi modificado e acabou redundando no divórcio, depois de muito tempo, conseguido pelo Nelson Carneiro, senador Nelson Carneiro. Porque antes as mulheres, para votar, não podiam votar, até 1930 não podiam votar. Antes do Estatuto da Mulher Casada, elas não podiam arrumar um emprego, trabalhar fora, abrir uma conta no banco, viajar, sair, sem que o maridozinho delas permitisse. Não é? Quer dizer, nós éramos teudas e manteudas pelos homens numa situação de inferioridade muito desigual, muito humilhante para as mulheres que já começavam, pela sua condição de capacidade intelectual e conhecimento, a querer direitos iguais. Quer dizer, o que nós queríamos naquele momento e queremos até hoje? Que nós sabemos bastante claramente que nós somos diferentes dos homens, evidentemente. Esse negócio de dizer que mulher quer virar homem, de jeito nenhum. Eu, pelo menos, não quero.
entendeu? E as mulheres todas Não, que eu também não vejo, quero, você com também esse não quero. cabelo louro, com essa cara linda, claro que não quer virar homem, não é? Então, isso não existe. Agora, o que a gente Que é o quer é famoso direitos eufemismo, iguais. né? Hã? Eles chamam de femismo, que são as mulheres que querem, que competem diretamente com o homem, né? O femismo. Já as feministas somos nós que queremos trabalhar, ter direitos iguais. Eu não entendi o que você falou. Nós somos Feminismo? feministas porque queremos, trabalhamos e porque queremos os mesmos direitos. Os mesmos Já, direitos. Nós queremos ser já, iguais em direitos só. Não iguais exatamente. fisicamente, iguais em direitos. Não é isso que nós Exatamente. queremos. Agora, existe um termo que é recente, chamado feministas, que Ah, são não é o as feminismo. mulheres que competem com os homens, né? Sim, mas o que que nós queremos? Nós não queremos ser feministas, nós queremos ser feministas. Entende? Claro, claro. Feministas são aquelas ou aqueles, porque existem muitos homens que são feministas, entende? Sim, Que como existem entendem mulheres machistas, que né? entendem o valor da mulher moderna, que entendem o valor da mulher atual e que brigam por essa igualdade de direitos, de direitos. Eu estou frisando bastante isso, entende? Porque é isso que a gente quer. Então, nessa igualdade de direitos, uma das coisas que mais violenta a mulher atual é a violência doméstica. Por quê? Porque a violência doméstica é uma violência que surge na competição do mais forte sobre o mais fraco. E o homem sempre entendendo que a mulher é a parte mais fraca e ele é a parte mais forte. Então, ele quer dominar pela força física, pela força sexual, pela força das ideias, pela força do domínio financeiro, psicológico, não é? Todas essas É. formas de dominação, que são violências, ele acha que ele tem o direito de fazer porque a mulher é um bem dele. Não é? Isso é uma cultura machista que vem desde dos idos tempos de antanho, né? Em que as mulheres passavam do pai para o marido. Não é? E ainda tinha um dote aí no meio dessa negociação. Então, realmente, Um a mulher era produto, uma né, coisa, Ana? não Nós é? éramos produto, né? Não é? A mulher era uma coisa, não é? Se negociava um preço, o marido passava, o pai passava para o marido e ela passava de um senhor para outro senhor, né? Então, isso é culturalmente, é uma forma de encarar as relações homem e mulher que geraram toda essa violência que a gente tem desde aqueles tempos e que preside até hoje. Certo, Então, isso só certo. vai mudar, realmente só vai mudar. Evidentemente que as leis estão aí, os órgãos estaduais, municipais e federais de amparo à mulher estão aí, o juizado especial da mulher está aí, mas mudar, acabar só com a questão cultural. Quando homens É. e Eu vou mulheres chegar aí com entenderem isso. você. Eu vou até perguntar, eu tenho até uma pergunta em relação a isso, da sua expectativa, o que, que você acha. Enfim, antes disso, eu queria passar por falar sobre o seu trabalho. Você foi presidente do CONDIM até muito recentemente, né? O CONDIM O é o que Conselho. compete ao CONDIM em relação à mulher? CONDIM é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu antes fui presidente do Conselho Estadual por 3 vezes, por 3 mandatos. O Conselho, tanto o estadual como o nacional, como o municipal, nas diversas instâncias em que ele está instalado, ele preside toda a defesa da mulher naquele organismo, e naquele município, ou naquele estado, ou na federação, entendeu? Dependendo da instância de poder na qual ele está mantido. Então, o que a gente faz? A gente trabalha legislação, a gente trabalha projetos, a gente trabalha fiscalização de tudo aquilo que pode, de certa forma, empanar o cumprimento e a cidadania feminina no exercício dos seus direitos.
Entendeu? Essa é a função do conselho. Então, por exemplo, quando qualquer mulher se sentir lesada nos seus direitos, na sua cidadania ou na sua dignidade, ela tem o conselho como órgão de escuta, de amparo e de atuação. Muito Fora os legal. organismos Muito institucionais, legal. todos que existem, né? Porque hoje a gente já tem os centros de referência de atendimento à mulher, nós temos em Uhum. Petrópolis, nós temos as delegacias especializadas de atendimento à mulher, temos os juizados especiais de atendimento à mulher. Tudo isso fruto daquela Constituição de 88, que está fazendo 32 anos agora, né? Que maravilha. Então, Ana, olha só, no Brasil colônia, a legislação portuguesa trazia para o Brasil, na verdade, trazida para o Brasil, ela isentava os maridos de pena, aqueles que ferissem suas mulheres com pau e pedra, e também permitiam os assassinatos às esposas quando encontradas em adultério. Desde então, em Brasil colônia, defesa tá? legítima da honra. Se Não entendi. chamava este crime quando eles matavam a mulher que cometiam em adultério, eles eram absolvidos porque eles assassinaram numa privação de sentidos decorrente da sua defesa legítima à sua própria honra. Isso é que eles diziam. Entendeu? Bom, desde então, houveram diversas alterações e novas leis em prol da mulher. Inclusive, dobrando o tempo de pena para esses agressores, né? É o que acontece hoje. Claro. Na sua opinião, por que o homem não parece se intimidar com a lei? Eu não sei se ele não parece se intimidar. Eu acho que ele não acredita na força da lei, entendeu? Ele culturalmente ele tá tão imbuído daquela certeza de que ele é mais forte, que ele, na hora da agressão que ele faz, que ele comete, ele esquece que hoje em dia existe uma lei, ele esquece que ele pode ser penalizado, ele esquece que hoje em dia a violência contra a mulher é crime, e muitas vezes ele chega a cometer um crime, que é o feminicídio. Por que o feminicídio acontece? Porque o homem mata a mulher só porque ela é mulher. Agora você vê você morrer só porque você é mulher. O que ele quer dizer com isso? Eu matei porque ela era mulher. Eu matei porque ela me pertencia. Eu matei porque ela é uma coisa minha que eu posso fazer com ela o que eu quiser. Entendeu? E isso vem da onde? Isso vem de uma cultura distorcida, machista, misógina, que até hoje preside as relações homem e mulher. Entende? Então, eu acho que quando ele é condenado, ele sabe que ele vai pagar por um crime. Mas ele fala assim, eu estou pagando por um crime que, para mim, é a mesma coisa do que ter agredido um homem na rua, entendeu? Na mesma situação de pé de igualdade, de força física, de capacidade de reação, entendeu? Mas ele não é assim que ele age com a mulher. Ele age com a mulher como se ela fosse um ser inferior a ele. E essa escala de violência, muitas vezes, Sol, tem até um componente muito mais grave, muito mais triste, porque o homem exerce esse poder de força sobre a mulher e a mulher penalizada, violentada, machucada, acaba fazendo a mesma atitude em relação aos filhos. Entende? Numa válvula de escape, muitas vezes. Então, às vezes, ela também é agressiva com os filhos, ela é mandonial com os filhos, ela é bruta com os filhos, ela é violenta com os filhos. E aí se torna essa violência doméstica uma doença dentro dessa família. A família inteira vive num ambiente não de harmonia, como deveria ser uma casa, um lar, uma família, mas vive num ambiente de uma guerra perene, de uma violência total perene, numa falta de respeito extraordinária.
porque essa violência se torna em cadeia, e muitas vezes até nos bichos da casa, entendeu? Quer dizer, é uma coisa muito doente, realmente doente. Fica enraizado na família, né? Fica uma química dentro daquela família e em muitos dos nossos lares, porque é cultural. Não, muitas pessoas não se dão conta disso, não é? Você Mas é ainda... muito legal se dar conta, porque quando você se dá conta, você tem a oportunidade de mudar, Você tem a de oportunidade mudar essa química. de reagir, né? Como é que é Agora, o conhecimento? até hoje, infelizmente, eu ainda escuto algumas mulheres, porque essa questão da violência doméstica é um ciclo, né? Então, ele geralmente acontece assim: começa pouquinho, uma palavra, um puxão de cabelo, uma implicância com a roupa, uma inserção no celular, uma bobagem. Quer dizer, a gente acha que é bobagem, mas não é, não. Mas a gente pensa que é bobagem porque é mais simples, né? Menor, é menor. E vai crescendo, vai não crescendo, né? Então, eu ainda escuto de muitas mulheres dizer assim: coitado, ele ficou nervoso, ele tinha bebido um pouquinho demais, por isso é que ele perdeu a cabeça, porque eu também provoquei. Entende? Quer dizer, quando o ciclo da violência não está no auge, que ele já fez um carinhozinho, já deu uns beijinhos, mandou uma flor ou qualquer coisa parecida, ela se acha a rainha do lar, ela se acha a rainha do homem, né? Então Com tão pouco, né? É tão ela já pouco. justifica isso, Com entende? tão pouco, ela já fica feliz. Diante de Exatamente. uma agressão, um Você vê pouquinho para como ela é é muito, né? cultural, você vê como é cultural, porque até o amor próprio da mulher fica lá embaixo. Não Ela fica tem. achando que, de certa forma, ela provocou. Quando o homem ainda diz até hoje, né? Ah, ela estupra uma garota, por exemplo. Assim, ela provocou porque ela estava com aquele shortinho curto daquele jeito, entendeu? E a mulher fica com vergonha de denunciar, porque acha assim: será que eu provoquei mesmo? Será que eu fui culpada? Até que ponto eu fui, de certa forma, tão insinuante que fez com que ele perdesse a cabeça? Não tem essa de perder a cabeça. A cabeça está grudada no corpo, né? A gente só perde se quiser, né? Porque mesmo que com a maior provocação do mundo, você tem que saber se dominar e se conter. Então, isso não é um Claro. argumento que possa calhar numa pessoa equilibrada, mas ainda faz com que as mulheres duvidem delas mesmas. É incrível, É, Sol. É incrível. é. Você acha que uma divulgação maior, eu acho que não tem nenhuma, né? Eu não vejo, pelo menos, uma divulgação maior da consequência, porque a gente está vendo muito hoje, eu tenho pensado sobre isso, a gente está vendo, graças a Deus, um movimento que está começando em relação à violência doméstica, em proteção à vítima, à mulher. Mas eu não vejo uma ação de esclarecimento e mostrar para o homem que ele vai ser penalizado, que ele vai ter uma cobrança, Olha, sabe? hoje em dia já existe, inclusive, existem grupos de apoio, tipo os AAs, os NAs, né? Grupos de conversa, muitas de auxílio às mulheres. E agora, nos juizados especiais, existem também esses grupos para os homens. Quer dizer, está havendo uma terapia também para o agressor, entendeu? Porque muitas vezes essa agressão é fruto de uma educação errada que ele teve, ou é fruto de um descontrole emocional que ele está passando, é fruto de psicologicamente alguma síndrome ou algum distúrbio que ele tenha, e isso pode ser tratado e resolvido, não é? Porque senão ele é condenado, ele é preso, ele, vamos dizer assim, cumpre a sua pena, e se ele não tiver uma ajuda para se modificar, ele vai sair de lá e vai fazer igual com outras mulheres, né? Então, esse trabalho está sendo feito com os homens. E com as mulheres, esses grupos todos de ajuda já existem há muito tempo e estão funcionando Sim, com muito bom resultado. Mas eu, Sol, na minha opinião, só acredito
que essa mudança é um processo de educação. Então, só vai acontecer se começar nas escolas, entendeu? Quer dizer, nas futuras gerações que tiverem nas escolas uma formação cidadã de igualdade de direitos entre homens e mulheres, e principalmente de respeito entre homens e mulheres, eu acho que aí essas gerações terão uma outra cabeça. Não é? É o que já está acontecendo em relação, vamos dizer assim, às tarefas domésticas. Né? Antigamente, só a mulher tinha deveres dentro de casa. Ela tinha e tem ainda tem, né? Porque são poucos os homens que já entenderam isso, muito poucos. E nessa pandemia, então, está gerando uma confusão danada, porque muita gente está se separando porque não aguenta a cobrança, né, dentro de casa, porque está o tempo todo junto, então a cobrança está muito forte. Mas dentro de casa, as mulheres sempre foram aquelas que tinham a intenção e a obrigação das tarefas domésticas. Né? Atualmente, os rapazes já estão, pelo menos em relação aos filhos, tendo uma outra postura. Né? Eu vejo os rapazes atuais trocando fralda, dando uma madeira, empurrando o carrinho, né? Dividindo com as mulheres o horário de ficar com as crianças, coisas que há anos atrás era inconcebível. Inconcebível. Né? Então, por exemplo, se eu me lembro do meu pai. Quando meu pai chegava em casa, a minha mãe dizia assim: vão para o quarto, que seu pai chegou, ele está muito cansado do trabalho, ele não pode ser aborrecido. E a gente sumia para o rei da casa ter a tranquilidade de deitar no sofá, tirar o sapato, pegar o jornal, que naquele tempo ainda não tinha televisão, pegar o jornal e não ser molestado, nem por barulhinho nenhum. Você vê como é que as coisas mudaram de lá para cá. Né? A mesma coisa em relação à sexualidade feminina. Né? A mulher era usada pelos homens, porque ela não tinha o direito de dizer eu quero ter um relacionamento afetivo agora, ou eu tenho vontades, eu tenho direitos, eu tenho desejos. Isso não existia. Isso se fazia com as mulheres da rua. Quais eram as mulheres da rua? Aquelas que não prestavam. Hoje em dia, existe esse negócio de mulher que não presta? Não existe isso. Graças a Deus não existe. Toda mulher presta, né? Dentro das suas concepções, dentro daquilo que ela quer fazer, dentro daquilo que ela sabe que é bom para a vida dela, toda mulher presta. Não é? Toda pessoa pode prestar ou não prestar, dependendo do ato que ela vai cometer, mas não de como ela é. Não é isso? A escola, como você citou, ela é o primeiro polo social da criança, né? Então é muito importante realmente a escola. Essa é uma das perguntas que eu ia te fazer, mas foi ótimo de ter falado sobre isso já. Abrir esse diálogo, né? Abrir esse diálogo na escola, entendeu? Mostrar desde pequenininho, não mostrar essa história que menina brinca de boneca e menino brinca de carrinho, menino brinca de bola, menina brinca de casinha. Isso é ridículo, né? Hoje em dia, o que a gente tem que mostrar é que os brinquedos servem para todo mundo, não é? Que a mulher está onde ela quiser estar, fazendo o que ela quiser fazer, e que os homens também, não é? Não tem essa, né? Claro. Você antigamente não poderia admitir, por exemplo, um homem professor primário, vamos dizer assim. Você não podia admitir um homem cuidador de idosos, né? Porque isso era depreciar a masculinidade deles. Não é? A mesma coisa, você não podia admitir uma mulher jogando futebol. Né? Então, essas coisas todas, esses ícones de má formação, caíram por terra e estão caindo cada vez mais. Né? Hoje, na hora do politicamente correto, você não fala mais de uma mulher da maneira com que os homens falavam antigamente. Né? Antigamente, você passava na rua e eles diziam coisas horrorosas e que muitas mulheres se achavam até valorizadas quando ouviam. Né?
Hoje você pode denunciar um homem por uma atitude como essa. Então, os costumes estão mudando, né, Sol? Mas olha que leva tempo, né? O Leva problema tempo. de levar esse tempo é que vidas estão indo embora, né? Vidas estão indo. E isso é que não podia acontecer, né? Elas apanharem, sofrer psicologicamente, a sequela psicológica, Com certeza. a mancha roxa vai embora, né? Mas a sequela é a vida inteira, Exatamente. né? Então, Exatamente. essa coisa lenta, a gente tem que tentar acelerar de alguma forma, né? E é isso que eu pretendo fazer e que vamos colaborar uma com a outra, né? Bom, de uma forma técnica, a violência doméstica e familiar, ela é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Isso. Sol, queria entender uma coisa nessa lei. O que vem a ser a parte da omissão? Olha só. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero. O que é essa omissão? Ser advogada, né? Então, Porque, por exemplo, se o marido é, deixa de suprir as necessidades da mulher por uma questão de ser mais, ou de exercer a sua autoridade. Por exemplo, deixando faltar comida, deixando faltar dinheiro, deixando faltar carinho, deixando faltar conforto, deixando faltar entendimento, conversação, parceria, entendeu? Um casal só é casal quando existe parceria. Então, essa omissão é a omissão da maneira em que a relação se desenvolve, entende? Quando falta qualquer dessas coisas que eu falei, há a omissão na violência doméstica e é Ana, violência ainda doméstica. bem que eu te perguntei isso, porque eu fiquei com isso, eu falei, ela é advogada, né? Aí eu fui pesquisar, eu falei, ela é advogada, eu preciso aproveitar essa oportunidade para perguntar isso. Olha que coisa interessante, eu não sabia, eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem disso, ah, que isso é lei, então, né? Dentro do Por exemplo, relacionamento. existe até hoje, são raros os casos, mas quando acontece que se descobre, a imprensa mundial fala nesses casos, por exemplo, mulheres que são privadas da sua liberdade, que são mantidas em cárcere privado por anos, 10 anos, 5 anos. Essa omissão à liberdade, todo mundo tem o direito de ir e vir. Então, essa omissão à liberdade é crime, entendeu? É violência doméstica. Entendeu? É que a palavra omissão, Soa mal, né? Não dá para ela entender não bem. ficou clara para mim e aquilo ficou, eu falei, eu não vou perder essa oportunidade porque eu preciso dessa explicação. Adorei saber disso. Ana, na sua opinião, o que atribui estarmos, mas você já falou, na verdade, né, em quinto lugar no ranking dos países com maior índice de morte violenta de mulheres? Mas o Brasil é um dos países mais machistas que existem. Fora aqueles países do Oriente, né, que ainda tem uma cultura muito arraigada, né, Uhum. em que a mulher não tem que andar de burca, não tem direito a nada, né, que ainda são até, vamos dizer assim, sectarizadas nos seus órgãos genitais, porque não podem nem ter acesso ao prazer mais elementar, né? Fora esses países, o Brasil é um dos países mais machistas, mais sexistas e mais reacionários na questão racial também, né? Porque a questão racial no Brasil, ela é muito velada, não é tão explícita quanto em outros lugares, mas ela é brutal, ela agride de uma maneira bárbara, principalmente as mulheres negras, né? Que são consideradas objeto de prazer. Isso veio lá dos portugueses que chegaram aqui, criaram a mulata, se encantaram com ela e hoje em dia, e durante muito tempo, fizeram da mulata um objeto de turismo internacional, né? Exportar as nossas mulatas
foi, durante muito tempo, um produto brasileiro. Isso é um absurdo. É uma falta de respeito que a gente engolia batidamente, tranquilamente, achando que estava muito bom, né? Pegar essas mulheres que têm um corpo maravilhoso e falarem da cerveja como a cerveja é igual a fulana de tal, a fulana é a boazuda da cerveja. Essas ilações que se fazem entre determinados produtos e o corpo das mulheres, e fizeram durante muito tempo com as mulheres, isso é uma falta de respeito terrível, que as mulheres não reagiam, porque não tinham E não consciência. reagem até hoje, porque isso acontece até hoje. Mas porque muitas não têm ainda consciência que estão sendo mercadoria, né? Estão sendo utilizadas como mercadoria, não é? E não sendo valorizadas. Elas estão achando que são valorizadas e não são. Elas estão sendo depreciadas em tudo aquilo que elas têm de mais legítimo, de mais valoroso, que é a sua essência de mulher, né? É isso que a gente tem que ter muito Lindo, cuidado. muito bonito tudo isso. Você tem toda a razão. São coisas para a gente refletir, É para refletir. divulgar e refletir. É. Bom, falando um pouco da vítima, por que muitas mulheres, na sua opinião, não denunciam o agressor? Não o quê? Não denunciam o agressor. Por vários fatores. Primeiro, porque elas estão com a autoestima tão lá embaixo que elas continuam achando que elas são culpadas. Primeiro. Outro fator é a questão financeira. Muitas vezes elas não têm como se manter e pagam o preço de serem violentadas e ficarem caladas porque precisam do dinheiro do agressor para manter a casa, muitas vezes os filhos, não têm subsídios próprios para saírem daquela situação. Outro fato é a questão familiar. Muitas famílias, e até por religiosidade, incutiram nas mulheres o seguinte: você não casou? Aguenta, minha filha. Deus uniu, Deus separa. Então você tem que aguentar até morrer. E a mulher vai até o fim carregando a sua cruz. Isso ela sabe que é uma cruz, mas ela carrega um casamento como se fosse uma cruz. Olha que coisa desesperadora. E ela carrega, entende? E muitas não denunciam por medo, porque tem medo dele descobrir e ser mais violento ainda e acabar matando-a, ou porque não acreditam na justiça, que é o pior, entendeu? Porque acha, ele vai pagar uma cesta básica, vai sair de lá e vai ficar tudo na mesma. Agora não tem mais cesta básica, não. Agora a pena é pecuniária, não tem mais cesta básica, e ele é preso, né? Então, a mulher precisa hoje saber que a justiça está vigindo, está atuante, está ali pronta para defender os interesses e a justiça daquilo que está acontecendo entre ela e o agressor. E confiar na justiça, confiar na polícia, ter confiança de denunciar. E, principalmente, Sol, confiar nas amigas, entende? Porque hoje eu acho que existe um movimento que está se espalhando entre as mulheres, que muita gente chama até de sororidade, não é? Quer dizer, esse sentimento de você olhar uma outra mulher como se fosse sua irmã, entendeu? E pensar nela como uma irmã. Então, quando você sabe que uma companheira mulher está sofrendo uma violência, você tem que meter a colher, sim. Você tem que denunciar, sim. Por isso que hoje existem várias maneiras de denúncia, inclusive agora na pandemia, que a gente sabe que as mulheres estão muito dentro de casa com os homens, e muitas vezes elas não têm nem a liberdade de sair e ir num organismo público de denúncia para executar uma denúncia contra uma violência. Que as farmácias estão sendo, vamos dizer assim, parceiras com aquele X na mão, né? Então, quando você entra na farmácia com um X vermelho na mão,
Basta você mostrar a palma da sua mão que o atendente da farmácia que já está nesse movimento, ele sabe o que deve fazer. Se ela tiver com o Já agressor, está instruído, é uma se ela tiver parceria com o com a Polícia agressor, ele Militar e vai a farmácia. tranquilamente chamar o 190 sem ela saber, sem o agressor saber nem perceber. E se ela tiver sem o agressor no momento, ela mostrar o X, ele vai baixinho perguntar para ela, ele ou ela, o que você quer que faça? Quer que chame a polícia? Quer que chame uma pessoa? Como é que eu posso te ajudar? Isso é um tipo de ajuda que está acontecendo nos meios comerciais, não é? E eu estou te Sim, dizendo isso para ver que esse sentimento de solidariedade já está se espalhando de todas as maneiras, não é? Porque a gente hoje em dia não pode mais se calar quando souber que uma mulher está sofrendo uma violência. É uma questão. tem uma outra prática que também está acontecendo pela internet, já que a gente está falando desse assunto do X, né? Que eu sempre falo nas minhas lives sobre isso, sobre o X, né? Que eles podem passar um batom vermelho na farmácia, né? E que eles na hora socorrem ela e chamam a polícia para conversar com o agressor. Mas também tem um na internet que quando você está com o agressor em casa e você quer falar discretamente, você faz assim e assim. Isso! Pronto, né? Você está avisando a pessoa que você está sofrendo violência Com doméstica. certeza. Para que a Já gente, uma existem oportunidade até para que a gente. Oi? Já existem até lugares, por exemplo, pizzarias. No Rio já tem muito isso. Não sei se São Paulo já chegou a essa moda, mas quando a mulher diz assim, eu quero uma pizza de pepperoni, o cara da pizzaria já sabe que ela está sofrendo violência, entendeu? Quer dizer, tem vários, vamos dizer, vários insights para a gente usar numa hora em que você precise de ser acudida É. imediatamente, emergencialmente. Entende? Olha, Ana, estou adorando a nossa conversa, viu? Nós temos 15 minutos, Ana. Vamos lá, eu quero falar uma coisa super importante e que eu fiquei muito feliz de saber. Você inaugurou em Petrópolis a terceira sala Lilás do estado do Rio de Janeiro, certo? Como? Você inaugurou em Petrópolis a terceira sala Lilás do estado do Rio de Janeiro. Do O que estado vem do a Rio. ser a sala Lilás? A Sala Lilás é uma sala que ela tem todo um aparato cuidado, sensibilizado, bonito, harmonioso, gostoso, caloroso, para ela receber uma mulher junto ao IML, o IML é o Instituto Médico Legal, onde uma mulher precisa ir quando ela sofreu uma violência física, de estupro ou brutalidade, qualquer que seja ela, e ela vai ter que fazer um exame de corpo de delito para entrar como prova na denúncia que ela fez na delegacia contra o agressor. Então, ela vai para o IML, que é o Instituto Médico Legal, onde existem cadáveres ali chegando, onde o agressor também está no momento, porque quando ele sai da polícia, ele vai para o Instituto Médico Legal. Toda pessoa que é denunciada por alguma coisa tem que sofrer um exame físico no Instituto Médico Legal. Então, ela fica em contato com esse homem naquele ambiente hostil, naquele ambiente depreciativo, onde a moral dela, que já está lá embaixo, vai mais baixo ainda quando ela se depara com cadáveres, com pessoas machucadas. É um ambiente horrível que qualquer instituto médico legal, quem já foi num na vida, sabe o que se passa, né? Então, essa sala Lilás é uma sala que funciona acoplada aos institutos médicos legais, mas não dentro do instituto, e que tem uma outra decoração, uma outra harmonia, inclusive uma brinquedoteca para as crianças ficarem quando a mãe vai ser atendida e leva seus filhos. A nossa tem até jardim, sabe? Que Um lindo! banquinho na praça para a mulher sentar, pensar na sua vida, se acalmar, ver tudo que ela sofreu.
e tem todo um atendimento humanizado de alta qualidade, feito por médicos especialistas, pelos peritos especializados, por uma capacitação que eles fizeram, enfermeiras ginecológicas, então elas psicólogas, assistentes sociais, então elas têm todo um atendimento envolvente para essa mulher que, nesse momento, está se sentindo a pior das criaturas, a mais reles das mulheres, entende? E ela, então, tem todo um atendimento. Ela sofre uma agressão, Ana, ela não precisa ir para a delegacia, ela pode ir direto para aí. É assim? Em geral, ela tem que ir na delegacia, porque o sistema das delegacias ainda não está, de certa forma, equipado para que ela faça denúncia já na sala Lilás. Mas, em algumas, ela já está fazendo na sala Lilás. E, vamos dizer assim, o encaminhamento e o que a gente pretende é, com o aprimoramento do serviço, é que em todas as salas Lilás que existirem, e agora estão existindo em todos os municípios, aqui do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, as denúncias já sejam feitas dentro da sala Lilás, entendeu? Que ela não precise mais ir à delegacia, porque aí nem na delegacia ela vai sofrer aquele ambiente tão hostil como já existe nas delegacias. Mas a nossa delegacia aqui em Petrópolis, por exemplo, nós não temos delegacia especializada de atendimento à mulher. Porque quando a gente tem, o atendimento é outro, né? É diferenciado. Mas nós temos o NUAM, que é um núcleo especializado de atendimento à mulher. Então, quando ela chega na delegacia, ela já é atendida por policiais mulheres que já foram capacitadas para essa escuta e esse encaminhamento de uma forma muito mais calorosa, amorosa, harmoniosa, do que se fossem atendidas por um policial truculento, que não vai dar atenção, nem vai entender realmente o que ela passou. Entende? Eu acho que o serviço... Muito bacana a cidade estar tendo tanto suporte à mulher, né? Isso, é. Eu acho que os atendimentos, os mecanismos governamentais estão se aprimorando cada vez mais no atendimento e no acolhimento a essa mulher que sofre violência, entende? Porque, evidentemente, que a lei mudou, como o Código Civil mudou, o Código Penal mudou, a Lei Maria da Penha criou os juizados especializados, então o entendimento hoje é outro em relação a essa questão. A gente entende que é um crime que tem que ser tratado como tal. E é uma grande sorte das mulheres de Petrópolis ter você por perto, né? Não, tomara que todas elas sejam, em bastante curto espaço de tempo, conscientes do seu valor, dos seus direitos e da sua cidadania, e não se deixem abater e não se deixem diminuir. Não é? A reação, a mulher tem que reagir sempre, reagir sempre. Ana, ela simplesmente, vamos dizer, ela vai na delegacia, ela simplesmente pode ir lá direto, ela não precisa passar por nada, ela vai direto para a casa Lilás, para a sala Lilás. A ideia é que seja assim, nem todas são assim ainda, é o que eu estou te falando. Geralmente ela vai para a delegacia, mas aqui em Petrópolis ainda tem um outro mecanismo, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Porque muitas vezes ela está tão machucada que ela não tem coragem de chegar numa delegacia e contar o que ela está passando. Então, se ela vai nesse centro de referência, ela tem um atendimento psicológico e de uma advogada especializada para ouvir o caso dela. Aí a advogada vai acompanhá-la junto com a psicóloga para dar a ela esse suporte emocional e jurídico que ela precisa para fazer a sua denúncia. Entende? Então, ela não vai sozinha, ela vai amparada. Ela vai na delegacia que está falando. Vai nas delegacias. Ela vai saber o que ela pode... Na sala Lilás, quando ela vai, ela sofre agressão. Na sala Lilás, se ela for direto à sala Lilás, ela tem todo esse
esse anteparo de atendimento setorial para aquilo que ela mais precisa no momento. Se é a parte psicológica, se é a parte jurídica, entendeu? Se é a parte emocional, se é a parte assistencial para os seus filhos que ficaram em casa, assistente social está lá. Então, sempre funciona assim, com esse tratamento multidisciplinar de atendimento, entende? Para ser uma coisa exatamente completa, entende? Entendi. Por que a cor lilás? Porque o lilás, dizem que o lilás é a cor da paz, né? É a cor mundial da paz. E ficou justamente porque as mulheres precisavam muito de paz, de ser a cor das mulheres, entendeu? Então, tudo que se fala em direito, como, por exemplo, a LGBT, né? Toda a reivindicação e os movimentos LGBTs primam pela pluralidade das cores, né? Para mostrar a diversidade que existe na questão da orientação sexual e na sexualidade, né? Então, é multicolorido, é policolorido, tudo aquilo que marca os direitos LGBTs e as reivindicações dos movimentos LGBTQI+, agora, né? Que não para nunca as letrinhas, né? Agora, as mulheres primaram por escolher a cor lilás por ser essa cor da paz. Então, no fundo, o que as mulheres querem? A paz. A paz mundial, a paz com elas mesmas, a paz com o companheiro, a paz com os filhos. O que a mulher quer é paz, tranquilidade, não é? E então a cor lilás representa esse tipo de sentimento e de ansiedade que a mulher tem. Bom, eu quero primeiro pedir desculpas aos nossos queridos que estão aqui, porque eu bloqueei os comentários para não ficar na nossa frente, no seu rosto. E aí eu falei, não posso parar para ler, porque a gente tem muita coisa, tanto que eu pulei umas 8 perguntas. Porque são muitas coisas até que eu gostaria de estar perguntando, mas o tempo é muito curto, nós temos 6 minutos agora. Não, eu espero que Então eu eu quero pedir tenha, desculpas aos meus queridos. eu espero que eu tenha suprido aí as tuas intenções de esclarecimento. Não sei se eu consegui, mas fiz o Você melhor. superou, querido, você superou. Ana, aqui em São Paulo, não, um detalhe que eu ia falar, que eu li que as salas são super decoradas, uma preocupação enorme ao aconchego, né? A receber essa mulher com todo carinho, eu achei isso lindo. Sensacional, importante, né? Claro. A Super maneira com importante. que ela é recebida é muito importante, né? Claro. O visual é muito importante, né? Muito, Em tudo, muito. não é? Aí eu fiquei pensando ontem, falei, pô, aqui em São Paulo não tem um negócio desse, como é que pode não ter um ambiente como esse para receber as mulheres? E fui pesquisar, e descobri que acabaram de inaugurar a primeira, se chama a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira não é uma sala lilás. Cortou, não ouvi. Não é o A quê? Casa da Mulher Brasileira não é uma sala lilás. A Casa da Mulher Brasileira é uma casa para a mulher brasileira. Lá tem vários equipamentos de acolhimento à mulher. Tem equipamento de promoção da questão da capacitação profissional, tem atendimento à questão psicológica, à questão jurídica, à questão emocional, afetiva. Tem um local, pode ter ou pode não ter, um local onde a mulher possa fazer um pernoite antes de ir para uma casa de acolhida, numa hora de violência, que ela tenha que largar sua própria casa, entendeu? E tem também até aulas de capacitação profissional mesmo nessa casa,
e ambiente de convivência, por exemplo. As mulheres que se sentem sozinhas, que querem ir para lá bater papo com outras mulheres, contar seus desabores, suas alegrias, tudo, tem esses ambientes de acolhimento e convivência, como chamam, entendeu? Olha, Ana, você me passou informações. Não tem uma sala lilás na Casa de Acolhida. Por que que não Entendi. tem? Na Casa da Mulher Brasileira? Porque a sala lilás tem que ser junto do IML, entendeu? Eles Então, estão fazendo, já tem uma delegacia lá dentro. hã? Pode Tem uma ter delegacia. pode ter uma delegacia. Tem umas que têm. Tem umas que têm delegacia. Podem ter. As mais modernas já estão tendo até delegacia de atendimento à mulher. Exatamente. As é que não pode, porque tem que ser junto do ML. Por quê? Porque o exame de corpo de delito tem que ser feito por um perito. O perito é um médico da Polícia Civil. É um médico técnico para fazer esse exame. Então, ele tem que estar no Instituto Médico Legal. O Instituto chama Instituto Médico Legal. Então, por isso é que ela tem que estar acoplada ao IML. Entende? Nas casas da mulher brasileira não tem, porque não pode ter. Entende? Entendi. Mas é engraçado, você me passou mais informação do que quando eu telefonei para lá hoje. Eu liguei para lá para me informar, eu soube muito mais coisa através de você. Mas é a primeira casa que pode receber uma mulher fora a delegacia da mulher, entendeu? Isso foi muito interessante. Eu falei, é uma única aqui em São Paulo, porque ela foi inaugurada agora em novembro de 2019. Aí já começamos com a pandemia. Bom, eu acho que em São Paulo já deve ter mais de uma. Não, na cidade só tem essa. Elas me falaram. Na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo? É a primeira. Meu Deus. Olha, na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado, nós temos 2 casas da mulher brasileira. 2. Entendeu? Na cidade do Rio de Janeiro. Eu não quero te interromper. No interior, a gente já está trabalhando para ter em quase todos os municípios, entende? Ana, meu amor, eu não quero te interromper. Eu acabei de olhar o horário sem querer. Falta 1 minuto aqui. Eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Se você, eu gostaria que pudesse ter uma mensagem para as meninas. Olha, eu gostaria muito de te agradecer esse espaço, porque eu acho que eu aqui sou só instrumento de divulgação de ideias, de direitos e de legislações que estão aí para proteger a mulher. Então, se você, com esse teu programa, está fazendo esse trabalho e achou que eu poderia contribuir, eu só tenho que te agradecer. E desejo que cada vez a sua audiência aumente mais mulheres te escutem e se emprenhem pelos ouvidos com aquilo que elas precisam ouvir de bom que você tem a transmitir, para que elas sejam realmente mulheres responsáveis, cônscias dos seus direitos e dos seus deveres e, principalmente, cientes de que elas são mulheres. Né? Esse é o maior valor que a gente tem. Faltam 4 segundos. Faltam 4 segundos.